Vamos lá, pessoal. Vou mostrar para vocês hoje aqui o funcionamento da nossa ordem de serviço, do UP Sistema. Olha, primeiramente, nós temos que entender qual que é a estrutura da ordem de serviço. Ela está toda aqui no outro cadastro, ó. Então, primeiro, a gente tem os tipos de equipamentos, os equipamentos e as situações. Esses são os três parâmetros para o funcionamento da ordem de serviço. Vamos entrar aqui um por um para vocês entenderem como é que funciona. Os tipos de equipamentos são os tipos de serviços, praticamente, que a empresa, determinada empresa, trabalha. Então, aqui que vem informar, se for uma oficina mecânica, vai trabalhar com veículo, se for uma manutenção de computadores, vai trabalhar com computadores, se for aqui no caso aqui, manutenção de celulares, olha, vai ter o celular e a balança. Então, para vocês entenderem, é aqui que a gente configura quais são os campos, quais são as características de cada equipamento. Por exemplo, no veículo a gente tem a placa, tem o modelo, tem o chassi, tem um Renavan, cilindradas. O que eu achar melhor? A gente tem aqui até a descrição da negócio, 5 campos para escolher. Se associa ao cliente, ou seja, se aquele equipamento que eu for cadastrar desse tipo, ele tem um cliente relacionado, por exemplo, um carro sempre é o mesmo dono. Agora, um outro, uma balança, por exemplo, pode não ser. Então, assim, se vai ter um vínculo do cliente com o equipamento, aí sim a gente marca aqui para a gente poder escolher o cliente quando eu for cadastrar o equipamento ou automaticamente o sistema vincular. E se vai ter uma marca. Aí você vai aparecer lá no cadastro do equipamento a marca e o cliente e a mesma coisa na ordem de serviço. Então aqui a gente parametriza os equipamentos que a empresa trabalha. Então, aqui, se fosse um celular, por exemplo, eu tenho o modelo, o número, o MEI, a operadora, para vocês entenderem como é que funciona. E, a partir dos tipos de equipamentos, a gente tem os equipamentos. Então, aqui, ó, uma moto esporte, por exemplo, um veículo, tem a placa, tem o Renavan, as cilindradas, por exemplo, e se tivesse marcado lá no veículo para esse vínculo, depois que você fez um vínculo, ele não perde mais o vínculo do cliente e da marca. Vocês vão entender isso melhor quando for fazer a ordem de serviço. Então, tem os tipos de equipamentos, que é a forma que a empresa trabalha, e os equipamentos em si, que necessariamente não são obrigados a ser cadastrados. Podem ser cadastrados ou não, isso vai depender da configuração que estiver lá na ordem de serviço, vou mostrar para vocês. E nós temos aqui também a situação, que são os status que a ordem de serviço pode caminhar dentro da empresa. Ela pode desde aguardando, pode estar cancelada, pode estar em trabalho, em manutenção, aguardando produtos, aí vai dar a imaginação de cada empresa. Então, para vocês entenderem os parâmetros que tem dentro aqui, ó, eu posso escolher a cor que ela vai ficar, para mostrar lá na grid com mais clareza, para você entender como está aparecendo as coisas. E tem aqui um detalhe muito importante, que é a impressão. Essa impressão, a gente escolhe do nosso gerador de relatórios, ou seja, o próprio cliente pode parametrizar o relatório, fazer do jeito que ele achar melhor, e sempre que essa ordem de serviço entrar nessa situação, o sistema pode imprimir esse relatório de acordo com a configuração do cliente. Pode ser automático ou ele pode ter que clicar lá no botão imprimir. Vou mostrar para vocês também. Então, a partir desses 3 parâmetros das situações, os tipos de equipamentos e o equipamento, a gente consegue agora fazer uma ordem de serviço que está aqui em manutenção, ordem de serviço. Como é que funciona a ordem de serviço? Ó, primeiramente, a gente tem aqui eu estando com o usuário administrador, eu tenho as configurações dela, e aqui eu consigo configurar para acelerar o processo, né? Qual a natureza de operação que vai vir automática, qual a classificação. É só uma forma de... É um outro cadastro que também você pode classificar suas ordens de serviço. Pode ser, você pode usar aqui esse campo para urgente, com prazo maior, da forma que a empresa achar melhor. A impressão padrão é utilizada para imprimir, se você não quiser configurar lá na situação. E aqui embaixo as situações padrões. Que vai ser quando eu incluir, quando eu faturar, eu quero que automaticamente vai para essa situação. A situação da entrega ela é usada para quê? Quando eu passar para a situação entrega, entregue, etc., automaticamente vai preencher a data da entrega na OS. Também, se eu cancelar uma OS, automaticamente colocar para essa situação. Vamos entender como é que funciona. Essas configurações aqui embaixo, elas são feitas para acelerar o processo ou para
alguma parametrização para determinada empresa que há necessidade. No caso aqui, ó, obrigo cadastrar o equipamento? Sim ou não? O que significa isso? Eu posso ter que cadastrar no cadastro mesmo de equipamento para conseguir incluir uma OS. Eu obrigo a cadastrar o defeito? Para que servem esses dois cadastros? Se eu for obrigado a cadastrar os equipamentos e os defeitos, depois eu consigo com facilidade tirar um relatório ou filtrar com mais facilidade aquele determinado equipamento. Porque se a gente permitir, que é o nosso caso que a gente permite na OS, eu escrever lá, por exemplo, um veículo, eu posso digitar a placa toda hora na OS, mas eu posso uma hora digitar, errar, dar um espaço e etc. E isso vai dificultar depois eu saber que aquele equipamento, por exemplo, é sempre o mesmo. Tendo o cadastro, a gente tem a certeza absoluta que determinado equipamento é sempre aquele que eu já cadastrei, então eu só vou pesquisar depois e conseguir fazer na ordem de serviço. O imprimir automaticamente é sempre que eu trocar para alguma situação, o sistema automaticamente imprime o relatório que estiver vinculado a ela. A gente viu lá no cadastro de situações. E esse abrir situação ao incluir a OS, é na hora que eu abro a OS, ele já me pede qual situação que vai ser e qual técnica e se eu quero escrever alguma observação. Eu vou deixar marcado essa aqui por enquanto, para mostrar para vocês, e depois eu explico como é que funcionam as outras, normalmente. Então, salvei as configurações, e agora eu vou abrir uma nova OS. Essa tela que abriu aqui é aquela configuração que eu deixei marcada. Então, estou iniciando uma nova OS, eu já quero colocá-la em determinada situação. Ele já traz a que está configurada lá como abrir como padrão, mas eu posso escolher uma outra. Eu já posso também aqui passar para um determinado técnico e já passar a mensagem que eu quero que ele já leia para mim. Ah, eu quero que atentar que o cliente é caprichoso e gosta de um serviço especial. Posso escrever aqui e passar para o técnico. Então, aqui já abri a nova OS. Como não está configurado para obrigar o cadastrar, depois que eu escolher o cliente aqui, claro, né? Escolher aqui cliente padrão. E como o equipamento aqui não está configurado para eu obrigar a cadastrar, eu consigo vir aqui e já escrever. Ah, eu quero colocar a placa aqui, ó, HAA19. Coloquei a placa e pronto. Não há necessidade de eu fazer o cadastro aqui, ó, nesse cadastro de equipamentos, que eu podia estar pesquisando o equipamento aqui e lançando na OS. Então, eu tendo o cadastro do equipamento, eu consigo depois relatórios mais finos, mais bem feitos, com mais qualidade, e tenho certeza que aquele determinado equipamento veio mais vezes. Claro, eu vou conseguir pesquisar pela placa depois? Claro que eu vou conseguir pesquisar. Mas eu tendo o equipamento cadastrado, eu tenho a certeza que ele é o único no sistema. Então, não é obrigado, então eu posso deixar manualmente aqui e escrever o que eu quiser. Não tem problema. Mesma coisa serve para o defeito e correção. Se eu quiser digitar só aqui embaixo, eu deixo desmarcado lá na configuração. Se eu quiser cadastrar o defeito, eu posso vir aqui e tudo bem, está cadastrado. Eu consigo depois pesquisar esse equipamento e esse defeito, depois fazer relatórios baseados nesses dados. Então, para iniciar uma ordem de serviço, é basicamente isso. A data da entrega que eu disse lá, que na configuração configura, aqui o sistema automaticamente preenche esses dados aqui quando eu troco a data da entrega, a situação para a entrega. Então, salvei. O sistema criou para mim essa ordem de serviço. Nem tem, inclusive, produto lançado. Então, eu posso trocando de situação, simplesmente clicando aqui na situação. Escolha o OS que eu quero, clico situação, o sistema vai, agora eu vou fazer em trabalho, eu vou passar para o técnico teste. Posso escrever qualquer observação que eu quiser e salvar. Feito isso, a nossa OS passou para o status em trabalho e está lá com aquele técnico. Como é que eu posso saber qual técnico está? Posso vir aqui e saber qual OS está com aquele técnico. O técnico teste tem essa OS agora. Se eu quer saber qual está com o outro técnico, pesquiso e traz para mim as que estão com o outro. Eu posso ir filtrando pelos status, tudo que está em aberto e que está com aquele técnico. E a gente vai ver depois, em outra videoaula, que de acordo com esse filtro aqui em cima, eu consigo, por usuário, configurar, aparecer só as ordens que está para aquele técnico, e etc. Isso é parametrizável com a função que a gente tem aqui de salvar filtros. Então, bem útil para o sistema. Então, ó,
estou com aquela ordem de serviço aqui na tela, e agora o técnico pode vir aqui, abrir ela, lançar um produto que ele usou nessa OS. Você vê que o sistema, vamos supor que ele gastou 10, isso aqui, por exemplo. Uma coisa interessante, eu consigo configuro lá no técnico e a comissão dele, então eu consigo, por item da ordem de serviço, depois calcular as comissões. Ele pode escrever por que ele usou esse produto, digitar aqui na ordem de serviço, o porquê que ele lançou aquele produto, e a gente tem essa possibilidade depois de visualizar. Aqui nas situações, tá vendo? Fala qual que tá, que horas que passou, para quem que foi, aparece aqui embaixo as observações, tá vendo quem escreveu? Então, assim, bem prático, você vê que tem muita informação aqui no lançamento do produto, do serviço. A gente consegue depois tirar bastante relatório, saber qual comissão por item da ordem de serviço, tanto para o vendedor, tanto para o técnico, etc. A gente pode ter bastante informação interessante aqui pela OS. Tem bastante dados e está bem prática, né? Salvou, tá salvo lá, ainda não foi faturado, ainda não gerou financeiro, ainda nada. Então, tendo aqui agora, posso passar para a situação e passar para outra pessoa que for responsável, por exemplo, por finalizar a ordem de serviço e etc. Ou simplesmente pode vir e faturar. Faturou, né? Tem que lançar o financeiro aqui, fazer o pagamento, igualzinho, já é no pedido, mesmo padrão. Feito isso, confirmou. Essa ordem de serviço aqui agora, ela fica lá lançada como faturada. Automaticamente você viu que a gente faturou, ele já trocou para a situação de faturada, como a gente tinha combinado. A questão da impressão, a gente vê que não está configurado para imprimir automático, aí fica esse botão aqui embaixo na tela que você pode usar ele para imprimir a impressão que está configurada para essa situação. No caso, para faturada aqui, está configurada a saída do equipamento, que seria entregar lá para o cliente, devolver o produto, lá o equipamento para o cliente. Então, dessa forma, se tivesse configurado para imprimir automaticamente, o que acontecia era na hora que eu faturei, trocou para essa situação, o sistema já ia abrir aquele relatório e que eu tive que clicar ali para ele imprimir. Assim, basicamente, nossa ordem de serviço é isso. Você vê que está bem prático, consigo fazer um andamento de um técnico para o outro, de uma situação para outra, bem parametrizável, atende, no nosso entender, quase, para não falar todas, as oficinas, as manutenções, de qualquer tipo de equipamento, qualquer tipo de empresa praticamente, vai entender. Desde uma mecânica, uma manutenção de computadores, manutenção de celulares, ou qualquer outra coisa. Serve até para muitas outras coisas que a gente às vezes nem imaginou, mas foi feito tão bem parametrizado que dessa forma atende muitos clientes. Então é isso, pessoal. Eu tinha para demonstrar para vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição aqui para sanar.